Tempo é dinheiro. Creio que vocês já devem ter ouvido esse ditado. Ele foi dito por Benjamin Franklin, para um jovem comerciante. Dedicar tempo para alguma coisa significa dar valor para aquilo. A gente não dedica tempo para uma coisa que a gente não valoriza. Mas na nossa época, o tempo tem se tornado o nosso bem mais precioso. A gente vive num tempo onde as pessoas não têm tempo. Mas o tempo que foi gasto, ele não pode mais ser resgatado. Tempo que passa não volta. E a gente também não pode acumular tempo, guardar um pouquinho de tempo para depois. Tempo para estar com as pessoas, para encontrar um amigo, tempo para ficar em casa, tempo para descansar, tempo que resta para abraçar alguém enquanto essa pessoa ainda vive. Nós não temos mais tempo para parar, não temos mais tempo para ir no culto, não temos tempo para santificar o dia de descanso. Na verdade, nós temos tempo, mas nós não tiramos tempo. No texto que nós vamos ler hoje, Deus explica ao povo de Israel por que o seu juízo viria para eles. Para eles, tempo era dinheiro, de modo que santificar o dia de descanso e celebrar as dádivas de Deus significava perda de tempo e de dinheiro. Abra a tua Bíblia no livro de Amós. Amós, no capítulo 8, os versículos 4 até o 7. Amós 8, 4 a 7. Lá diz assim: ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Esse texto aqui, ele está dentro do contexto da quarta visão de Amós. A visão onde Amós vê um cesto de frutas maduras. E assim como aqueles frutos estão maduros, assim Deus diz que o povo também está maduro para o juízo de Deus. Não há mais escapatória. O juízo vai vir para o povo. O fruto maduro, a ceifa de verão, não é motivo de alegria para o povo, mas é motivo de tristeza, porque é o fim. O versículo anterior, o versículo 3 do capítulo 8, fala que os cânticos se transformam em gritos de dor, e tem cadáveres jogados por toda parte. E o motivo desse juízo está nos versículos 4 a 6. Os desejos do coração das pessoas são expostos por suas próprias palavras. E essas palavras, elas servem de testemunho, de acusação contra elas. O texto diz: ouçam isso, vocês que pisam os necessitados. Ouçam isso, vocês que têm gana. Vocês que querem destruir o necessitado e os miseráveis da terra. E como essa gana acontece? Existe um anseio para gerar lucros. E essas pessoas que querem gerar lucros não podem esperar que a festa da lua nova termine ou que o sábado passe,
para que eles possam voltar a vender os cereais. A festa da lua nova, ela acontecia no primeiro dia do mês lunar, no calendário judaico. E nesse dia, assim como no sábado, não era permitido realizar nenhum trabalho. Não era dia de comércio, mas dia de celebração ao Senhor. Dia de louvar a Deus. Acontece que as pessoas que querem lucro, as pessoas que querem ganhar dinheiro, não podem, não conseguem ficar um dia celebrando ao Senhor. Não podem tirar um dia para adorar a Deus. Elas querem o seu lucro. E quando não existe culto a Deus, quando não se vive com Deus, a vida passa a ser injusta. As pessoas passam a não agir mais com justiça quando não se apresentam mais diante de Deus em culto. E um culto prestado a Deus, onde as pessoas não vivem a justiça de Deus, se trata de uma ida até o templo de Deus, mas isso é vazio. É simplesmente correr atrás de uma religiosidade que o Senhor não aprova. Sem justiça, nós não podemos cultuar a Deus. E a ênfase aqui desse texto, então, é exatamente essa falta de reverência a Deus, essa falta de tempo para celebrar a Deus. As pessoas não querem mais tirar tempo para parar com as suas atividades produtivas, com as suas atividades financeiras, por causa da sua ganância, por causa desse desejo de obter riquezas. E como eles obtêm riquezas? Por meio da exploração daqueles que são necessitados. Os pobres que são obrigados a trabalhar muito em troca de pouca coisa, para que possam sobreviver. E é assim no nosso tempo também. No nosso tempo, o mercado ele precisa estar aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. A produção não pode parar. Tem que estar sempre alguém trabalhando, sempre alguém tem que estar de plantão, sempre tem que ter turno, 24 horas por dia. Não existe mais tempo para a família, não existe mais tempo para encontrar outros cristãos, para que no encontro os cristãos possam celebrar o amor de Deus, para que os cristãos possam viver juntos e celebrar tudo aquilo que Deus dá para nós. Nós não podemos perder tempo, não podemos perder dinheiro com tempo, tirando tempo para descansar. Nós não podemos perder dinheiro tirando tempo para louvar a Deus, para estar na igreja, para estar em comunhão. Porque tudo sempre é pressa, tudo sempre é correria, tudo sempre é movimento para ganhar dinheiro. A gente não pode mais contemplar a criação de Deus, a gente não pode mais louvar a Deus, a gente não pode mais nem ter uma sanidade mental, porque a gente precisa estar sempre correndo, sempre ganhando dinheiro. Contando com a festa da lua nova e com os 4 sábados do mês, são 5 dias no mês do calendário hebraico onde não se podia trabalhar. 5 dias no mês. E esse texto, ele mostra que as pessoas não querem fazer isso. É um absurdo, 5 dias sem ganhar dinheiro. 5 dias sem lograr as pessoas para se dar bem. 5 dias que Deus manda o povo descansar, o povo prestar culto, o povo louvar a Deus. E sabe, tirar tempo para descansar, para louvar a Deus, é sinal de que a gente confia em Deus. Tirar um tempo
e render esse tempo nas mãos de Deus é um testemunho de que nós confiamos que o nosso sustento vem de Deus. Porque ficar um dia sem trabalhar, ficar um dia sem ganhar dinheiro, precisa confiar que Deus não vai deixar nada faltar como consequência desse tempo. É testemunhar que a gente precisa de Deus e de que a gente não depende de nós mesmos. Nós confiamos e precisamos do agir de Deus na nossa vida. Nós precisamos da bondosa mão de Deus que nos protege, da bondosa mão de Deus que nos sustenta, que supre as nossas necessidades. Quando a gente para, quando a gente descansa. Deus, Ele é um Pai amoroso. Deus, Ele sabe do que a gente precisa e por isso Ele nos sustenta. Parar para prestar culto a Deus, tirar um tempo para Deus, um tempo onde a gente não está fazendo mais nada a não ser louvar a Deus e confiar nele, significa testemunhar de forma concreta que a gente pode parar de ser tão ansioso com a nossa própria vida e confiar no nosso Pai Celeste. É isso que Jesus diz lá em Mateus 6,32. Observem as aves dos céus e os lírios do campo, que não preparam o seu próprio alimento ou a sua própria roupa, e Deus sacia eles. Nós muitas vezes andamos preocupados com os bens materiais desse mundo, a gente anda preocupado com o dinheiro. Será que eu vou ter dinheiro suficiente para fazer todas as coisas que eu desejo? Será que eu vou ter recursos financeiros para alcançar todos os meus sonhos? Para fazer isso eu preciso trabalhar e trabalhar, e estudar e estudar, e passar do limite saudável, passar do limite desejado, porque eu quero sempre mais e mais. Porque eu quero acumular, porque eu quero crescer, porque eu tenho essa ganância. E quando Deus me chama para louvar Ele, para tirar um tempo, para ouvir Sua palavra no culto, daí eu não quero. Porque isso não vai me trazer nenhum bem material, isso não vai me trazer nenhum bem financeiro. Os versículos 5 e 6, eles apontam para as relações injustas dos seres humanos, para a corrupção. Lá quando diz, diminuindo a medida e aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, e comprando o pobre com prata, e o necessitado por um par de sandálias. Até mesmo vendendo palha junto com o trigo. A gente vê muito isso no nosso tempo. Quantas vezes você já não comprou um produto lá no supermercado, você achou que o preço estava bom, e de repente você vê na embalagem, a quantidade foi diminuída. E daí você percebe, fui logrado. Barra de chocolate que antigamente pesava 200 gramas, hoje pesa 90. E o preço continua o mesmo. Se diminui a quantidade, se aumenta o preço. Ou a gasolina, que a gente vai abastecer no posto, e depois o carro dá problema e você descobre que era uma gasolina adulterada. Produto de péssima qualidade, que prejudica o carro, não tem o rendimento esperado, e você pagou como se fosse uma gasolina pura. Diminui-se a quantidade e se aumenta o preço. Essa é a estratégia que no texto aparece em relação ao trigo. Pessoas pobres sendo exploradas para o enriquecimento de alguns. Produtos superfaturados e de qualidade questionável.
O livro de Amós, a profecia do profeta Amós, exatamente é uma denúncia social e religiosa. Amós, ele denuncia o abuso de poder no âmbito social, o abuso de poder daqueles ricos em cima dos pobres. E também, no âmbito religioso, o afastamento de Deus. O povo que se aproxima cada vez mais de práticas pagãs. O povo que começa a aceitar que se afaste de Deus e se viva como os outros povos que não acreditam em Deus. E a gente sabe que no tempo de Jesus as coisas não mudaram. É só a gente lembrar do que Jesus encontra quando ele vai lá no templo. Jesus chega no templo de Jerusalém, na casa de oração, a casa de Deus, lugar onde o povo se encontra para orar, para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Jesus chega lá e existem várias barracas de comerciantes, várias mesas de comerciantes. Pessoas fazendo comércio de animais no pátio do templo. E Jesus tem que chegar lá e derrubar tudo, quebrar tudo. Porque o povo está tão longe de Deus que só está pensando em ganhar dinheiro, inclusive com a fé, inclusive com o templo de Deus, com um lugar que deveria ser lugar santo. No livro de Apocalipse, a Babilônia aparece como a figura de um mundo sem Deus. E lá em Apocalipse 18, no versículo 13, é dito que a Babilônia ela vende todo tipo de mercadoria. Todo tipo de mercadoria. Inclusive almas humanas. Isso significa que a vida das pessoas é vendida como se fosse uma mercadoria. Num mundo onde não há Deus, num mundo onde não se respeita a palavra de Deus e não se vive a partir dos princípios cristãos, a gente pode comercializar vidas. A gente pode comercializar pessoas. Ninguém se importa. E a gente pode achar, não, mas isso não acontece conosco hoje. Será? Hoje em dia, uma das coisas mais lucrativas que tem é a venda de informações. Existem empresas cuja única mercadoria são as nossas informações pessoais. As redes sociais, elas vendem nossas informações pessoais para que a gente receba propaganda de empresas. Empresas pagam para comprar o nosso tempo, para comprar aquilo que a gente consome. E as nossas informações, os nossos gostos, aquilo que a gente curte na internet, tudo isso é vendido como propaganda. Comercialização de almas humanas. Amós ele fala de uma balança enganosa. Uma balança enganosa é símbolo de corrupção na Bíblia. Uma balança que tem um lado mais pesado que o outro é corrupção. Em Apocalipse 6, quando aparecem os cavaleiros, o terceiro cavaleiro do cavalo preto, ele carrega uma balança. E essas balanças, elas funcionam, você coloca um peso, digamos, 500 gramas de um lado, e daí você coloca o produto do outro lado, e se emparelhar a balança, deu 500 gramas. E assim você consegue medir o peso de alguma coisa. O terceiro cavaleiro, ele carrega uma balança. E a realidade que o terceiro cavaleiro traz é a realidade da fome e da escassez. Ele traz preços abusivos para o trigo, preços abusivos para a cevada. A sobrevivência das pessoas está ameaçada.
Porque trigo e cevada são necessários para a alimentação, para o pão de cada dia. Por outro lado, no azeite e no vinho dos ricos, nesses não se mexe. Ou seja, o pobre, ele está ferrado. O rico não sente, não percebe coisa alguma, apontando para uma desigualdade social. Isso é tudo consequência de um mundo sem Deus. A mensagem de Deus, por meio de Amós, é exatamente uma mensagem de juízo sobre todas essas coisas. O texto diz que o Senhor jura que jamais esquecerá dessas coisas. Mas isso não é apenas uma mensagem de juízo, é também uma mensagem de esperança, exatamente para aqueles que são injustiçados. Aqueles que são injustiçados percebem que o Senhor é um Deus justo, um Deus que lembra da injustiça sofrida. E por outro lado, também é mensagem de exortação para nós. Mensagem de exortação para aquelas pessoas que querem viver a partir do Evangelho. Deus, ele enxerga as injustiças. Deus, ele enxerga o que está acontecendo. E se a gente for ganancioso, se a gente explorar as pessoas, se a gente viver a nossa vida como um culto ao dinheiro, Deus, ele não vai esquecer disso. Em um mundo onde tempo é dinheiro, não existe tempo para o outro. Em um mundo onde tempo é dinheiro, não existe tempo para Deus. Jesus, ele quer nos dar paz. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de paz. Mas para haver paz, é necessário que se haja justiça. E por isso Jesus, ele prega a justiça. O Evangelho nos ensina que o amor de Deus por nós e o amor a Deus da nossa parte se concretiza no amor e no serviço ao próximo. Como você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não é capaz de amar o teu próximo, que está do teu lado o tempo todo e a quem você vê? Cristo nos liberta para que nós possamos viver para Ele. E viver para Cristo significa viver para além de nós mesmos. Viver para Cristo significa viver para o próximo. Todas as vezes que o fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes, diz Jesus. Quando a gente não tem tempo para o culto a Deus, quando a gente não tem tempo para adorar a Deus, nós nos transformamos no nosso próprio ídolo. Não tirar tempo para Deus significa divinizar a si mesmo, se colocar como Deus. E isso é muito sério. E quando a gente se transforma em ídolo de nós mesmos, quando a gente se coloca como Deus, a gente se ilude achando que a gente pode fazer com o próximo aquilo que a gente bem entender. Se eu sou o meu próprio Deus, se eu sou Deus, então os outros têm que me servir. E é assim que a gente vive. E assim a gente explora as pessoas, a gente age com injustiça, a gente mata, a gente rouba, enfim. O verdadeiro culto a Deus, amar a Deus verdadeiramente, precisa nos levar a praticar as obras da justiça, obras de amor. O verdadeiro culto a Deus nos conduz à paz. Se nós não temos tempo para Deus, nós não praticamos justiça e amor. Mas quando a gente tira tempo para Deus e a gente cultua a Deus de todo o nosso coração, nós vamos fazer aquilo que é certo, porque é o que Deus nos ensina. E daí sim nós poderemos ter paz.
que a gente possa ouvir essa palavra de correção e de advertência de Deus, que a gente possa de fato aprender com essa palavra. E que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. Vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, obrigado que Tu nos dás tempo todos os dias. Todos os dias Tu nos presenteias com tempo para fazermos o nosso trabalho, mas também para descansarmos, para vivermos, para desfrutarmos. Ensina-nos, Senhor, a tirar tempo para Ti. Ensina-nos a cultuar a Ti como nosso verdadeiro e único Senhor, como nosso verdadeiro Deus. Não nos deixe idolatrarmos a nós mesmos, porque se nós fazemos isso, só produzimos coisas abomináveis diante de Ti. Ensina-nos, Senhor, a praticar a justiça, a praticar aquilo que é certo, lidando com o dinheiro e vendo o dinheiro como bênção Tua, o sustento como bênção Teu, não buscando viver pelo dinheiro, não buscando viver pelo lucro, mas sabendo que, em primeiro lugar na nossa vida deve estar o Teu reino e a Tua justiça. E que o demais Tu nos concede conforme necessitamos. Obrigado, Senhor, que Tu enxergas as injustiças. Obrigado que Tu conheces as situações onde pessoas são exploradas, onde pessoas são tratadas como lixo. Nós intercedemos, pedindo que Tu hajas para que essas situações sejam transformadas. Acima de tudo, Senhor, que a gente dedique tempo para Ti, tempo para a nossa família, tempo para os nossos amigos, tempo de qualidade, tempo de descanso. Que a gente santifique o dia de descanso, vivendo para Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.